Pronto. Muito boa tarde a todos. Bom, gente, hoje inicia-se um ciclo de aulas que eu considero fundamental, tá legal? Fundamental por quê? Esse assunto que a gente vai falar de ciclo trigonométrico, redução ao primeiro quadrante, esse assunto ele é fundamental para que você entenda toda a trigonometria que é cobrada em vestibulares. Tem gente chegando, vou dar mais um tempinho, tá? Até que eu acho que o programa aqui deu ziquezira, deu ruim aqui. Eu vou parar de compartilhar a tela, um minutinho, vou ter que reiniciar aqui, tá bom? Rapidão, já volto. Deixa eu abrir de novo essa bomba aqui. Tá dando ruim direto. Ontem, caramba, foi muito complicado. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu deletar isso. Minha filhinha aqui pentelhando. Pode entrar, filha. Pega o chinelo. Rapidinho, filha. Pega o do Davi também. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Vocês estão vendo a tela bonitinha aí, gente? Estou conseguindo. Sim, beleza. Agora foi. Então, como eu disse, essa aula é fundamental para que você entenda toda a parte de trigonometria. Tá legal, gente? Aqui eu vou fazer um estudo do zero. Eu vou te explicar tudo. Eu vou construir junto com você a trigonometria. Vamos estudar o resto do iceberg. Nós estudamos a pontinha do iceberg, que foi a trigonometria no triângulo retângulo. Agora vamos generalizar o estudo da trigonometria. Geralmente, quando cai esse assunto que a gente vai estudar agora em vestibulares, a galera ou chora ou pula a questão, tá? Então, eu vou fazer um estudo sinistro aqui com vocês, completo. Se não der nessa hora e meia, eu vou continuar dando a aula, eu vou postar lá no Classroom, tá? Para que você tenha a parte teórica toda feita por mim. Tem coisas que eu vou falar aqui que não estão na sua apostila. Tá legal? Então, vamos dar início aí ao estudo do ciclo trigonométrico. Para a gente chegar no ciclo trigonométrico, algumas definições são importantíssimas. Tá legal? Primeira coisa que a gente tem que lembrar são as unidades ou medidas angulares às quais as questões se referem. Então, basicamente, nós temos 3 unidades de medida angular: o grau, o radiano e o grado. Tá legal? O grado nunca é cobrado, tá bom, gente? Não é utilizado no mundo real, não é cobrado. De forma que a gente só estuda o grau e o radiano. Tá legal? O grau. Como é definida a unidade angular grau? Eu escrevi para você e eu creio que não vai ser problema. É a unidade de medida determinada pela divisão da circunferência em 360 partes iguais. Então, é aquilo que a gente já estuda desde criancinha, tá legal? Dividindo a circunferência em 360 partes iguais, cada uma dessas partes é definida como um grau. Tudo bem? E isso daí a gente vai passar batido. O que nos interessa é o radiano. Você que vai fazer primeiro, segundo EQ da UERJ e prova do bombeiro da UERJ, já caiu 2 ou 3 questões sobre a definição de radiano. Se você soubesse a definição de radiano, você faria a questão. Não rápido, você faria a questão. Muita gente não faz esse tipo de problema por desconhecer a definição de radiano. Tudo bem, galera? Então, o que é o radiano? O ângulo de um radiano... Oi. Vamos lá. O que é o radiano, galera? O ângulo de um radiano é o ângulo central em uma circunferência de raio R que determina um arco de comprimento R sobre essa circunferência. Anderson, não entendi nada, só está aí para que você tenha em mente a definição. Então, olha para a figura. Tem gente entrando, calma aí, a galera está entrando. Boa tarde para quem está chegando. Já estou filmando a aula, tá bom, galera? Então, vamos nessa. Bom, aqui eu tenho uma circunferência de centro O,
E eu vou aqui, olha, traçar bem devagarzinho, ó, 2 raios, tudo bem? Então, este raio é o raio OA. A gente já sabe que esta medida é o raio da circunferência. E OB é o raio da circunferência. Percebe que você tem nesta figura um setor circular, tudo bem? OAB. Legal, galera? Tá aqui o setor circular. Mas o que eu quero deixar claro para vocês? Este setor circular, ele é formado através deste ângulo, que eu vou chamar de ângulo alfa. Calma aí, tem mais gente entrando. Aí trava a tela para mim, deixa eu direcionar a galera. Tudo bem? E este ângulo alfa, ele delimita o arco de circunferência AB. Tudo bem? E o que a definição de radiano diz? O ângulo de 1 radiano, galera, ele é definido quando o arco de circunferência feito por um determinado ângulo alfa tem a mesma medida do raio da circunferência. Ou seja, se o comprimento do arco AB, este arco que você está enxergando, se este comprimento tiver medida igual ao raio da circunferência, qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão que o ângulo alfa ele tem medida 1 radiano. É isso que a UERJ já cobrou 3 vezes, tudo bem? Se o arco de circunferência AB ele tem medida igual ao raio da circunferência, qual é a conclusão que você chega? Este ângulo alfa ele mede 1 radiano. Tá legal? Então, esta é a definição de radiano. Tá legal? E isso tem que estar guardado na tua mente, tá bom? Nem se atreva a esquecer isso. Quando chegar a época de nós fazermos questões, você vai lembrar dessa definição de radiano. Perfeito, galera? Tudo bem? Então aqui você tem algumas consequências. Eu vou colocar uma observação aqui maneira para você, de forma bem organizada. O que você já sabe, eu vou mostrar para você. O que você vai mostrar, Anderson? Vou mostrar isso aqui, ó. Qual é a medida do comprimento da circunferência em radianos? Vou fazer questão de mostrar tudo para você, para que você caminhe junto comigo. Tudo bem? Em radianos, ó. Vou botar aqui em radianos. Deixa eu adicionar o Guilherme. Tá bom? Então vamos fazer isso aqui, ó, juntos. Tá bom? Então olha para cá, galera. Perceba que, por definição, o arco de 1 radiano determina um arco, desculpa, o ângulo de 1 radiano determina um arco de comprimento R. Então, através de uma simples regra de 3, nós mostramos o comprimento da circunferência em radianos. Tá legal? O comprimento, por exemplo, em centímetros, uma unidade de medida. Então, o arco de 1 radiano delimita um arco de comprimento R. Tá certo? Então, quanto será o arco que delimita o comprimento da circunferência inteira? E nós já sabemos que a circunferência inteira é 2πr. Tá legal? Se o arco de 1 radiano monta um comprimento de arco R, qual é o ângulo em radiano que me dá o comprimento inteiro da circunferência? E aí, montando essa regra de 3, você tem aí demonstrado o resultado importantíssimo. Tá legal? Multiplicando cruzado, nós encontramos que x é igual a quanto? 2π radianos. Então está aqui, olha, o que você já sabia. O comprimento da circunferência em radianos tem medida 2π. Por que eu fiz isso? Tem várias questões
que pedem para você ter essa ideia, tá bom? Então, qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega é que para nós convertermos de grau para radiano, eu vou colocar aqui, ó, conversão de grau para radiano. Como é que a gente faz esta conversão? Isso foi o que apareceu no primeiro dia de aula e eu disse que ia fazer essa aula aí com detalhes no futuro próximo. Chegou o futuro próximo. Então tá aí, ó. Como é que a gente converte de grau para radiano? Nós sabemos que 360 graus corresponde a quantos radianos? Demonstramos que isso corresponde a 2π radianos. Tá legal? Essa é a conversão. Mas a mais usada, a forma simplificada desta transformação é a que você vai usar sempre. 180 graus corresponde a π radianos. Perfeito? Então aqui, ó, todos os editais possuem essa parte que eu mostrei para você, tá legal? Qualquer dúvida você fala comigo no chat ou me interrompe. Então, resultados importantes, definição de radiano. Se um arco formado por um ângulo alfa qualquer tiver a mesma medida do raio da circunferência, este ângulo, por definição, mede 1 radiano. Comprimento da circunferência em radiano, 2π radiano. E para você converter de grau para radiano e vice-versa, está aqui a conversão. Existem maneiras de a gente converter isso de forma rápida. A gente vai fazer isso nas questões. Beleza? Então, 5 segundos para você dar um print, se você quiser. E vamos estudar outra coisa que cai toda hora. Beleza? Então, vamos nessa. Então, segunda parte. Tá aqui, ó. Comprimento do arco de circunferência. Tá na tua apostila a questão do Enem, que para mim é a questão mais linda da história do Enem, que trata justamente sobre essa fórmula que vai aparecer aqui. Cara, em todos os cursos presenciais online que eu trabalhei, botam essa questão do Enem em simulado IME-ITA. E a galera não acerta. Tá? E caiu no Enem, nós vamos fazer essa questão. Então, comprimento de um arco de circunferência. Então, aqui eu vou traçar um arco de circunferência limitado por esses 2 raios, tudo bem? É aquela velha história. Tá aqui eu tenho o arco AB, tudo bem? De uma circunferência cujo raio R e o ângulo que delimita este arco é o ângulo alfa. Tudo bem isso? O que nós queremos é o seguinte, nós queremos uma relação, uma fórmula que nos possibilite calcular o comprimento do arco AB. Então, L de comprimento do arco AB. Perfeito, galera? Então, vamos calcular o comprimento de um arco de circunferência da seguinte maneira. Quando você olha essa figura aí bonitinha, qual é a conclusão que você chega? Olha para cá. Perceba que, quanto maior for este ângulo alfa, maior será o comprimento do arco. Sim ou não? Quanto maior for a abertura, maior é o comprimento do arco. Por um outro lado, quanto menor for este ângulo, menor vai ser o comprimento apresentado do arco. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que o comprimento do arco é proporcional ao ângulo do setor que delimita este arco. Beleza? E aí, com uma simples e marota regra de 3, nós conseguimos mostrar essa relação. Tá legal? De que maneira é isso? O comprimento da circunferência inteira, galera, mede 2πr, correto? E este 2πr, ele está associado ao ângulo de quantos graus? 360 graus. Já que a circunferência inteira, ela tem um ângulo de 360 graus associado. Se 2πr está relacionado com um ângulo de 360 graus, o comprimento do arco L, ele vai estar relacionado com o ângulo
que no caso é alfa. Tá certo? Aqui, ó. O arco L limitado pelo ângulo alfa. E aqui vai sair a primeira relação. Então, eu já vou colocar aqui bonitinho. Ó. O comprimento do arco vai ser igual a quanto? A 2πr vezes o ângulo que delimita este arco. Tudo isto sobre 360 graus. Perfeito? Então, está aqui a fórmula que te possibilita calcular a medida do comprimento de um arco de circunferência e você percebe que esta estrutura ela foi montada para o arco com medida em graus, ou melhor, para o ângulo em graus, tudo bem? Isso aqui, galerinha, essa fórmula quase não aparece, porque como nós vamos ver, toda a teoria de trigonometria ela é baseada nos ângulos em radianos, tá legal? Tudo que a gente for falar de teoria vai estar em radianos, tá? E as questões também estarão em radianos. Então você quase não usa essa, tá legal? E você vai usar essa belezura, que se eu fosse você, com todo respeito, nem me atreveria a esquecer. Tá legal? Vamos fazer essa regra de 3 agora com um ângulo de 360 graus em radianos. Então, nós temos que o comprimento da circunferência inteira, galera, está associada ao ângulo 2π radianos. Tá legal? Então, o arco L de circunferência está associado ao ângulo alfa. Tá legal? E aqui, olha, eu faço questão de mostrar essa conta. Multiplicamos cruzado, nós temos o seguinte, ó, 2π vezes o arco é igual a 2πr vezes o ângulo. Perfeito? Vezes o ângulo. Aí, o que acontece com 2π? Vaza. Se eu fosse vocês, eu não esqueceria isso daqui jamais, porque isso cai toda hora. E a galera simplesmente não conhece esta fórmula, que é dada quando este ângulo alfa estiver em radianos. Então, essa fórmula é a que você vai usar sempre. Mas para você usar essa fórmula, comprimento de um arco é igual ao raio da circunferência vezes o ângulo do setor. Este ângulo deverá estar em radianos. Tudo bem, galera? E o mais interessante é que, na prática, nas questões em geral que vocês vão encontrar na tua apostila, em listas de exercício, em vestibulares de outros estados, cara, essa parte, esses dois tópicos que eu mostrei para você, caem direto. Só isso que a gente viu agora, você tem uma gama enorme de questões para você tratar. Então, todo esse estudo que nós temos agora é a base para que você entenda o ciclo trigonométrico. Tá legal? Ficou claro isso, galera? Se você tiver alguma dúvida, você fala agora, porque em 5 segundos eu vou passar a tela. Tá bom? Dá um print aí, que eu vou só beber uma aguinha. Vamos agora sim, oficialmente, dar início ao estudo do ciclo trigonométrico. Então, o que você percebe? Que eu estou te dando um embasamento, tá legal? Para que você entenda o ciclo trigonométrico. Belezinha? Então, vou mudar. Tá aí, ó. Ciclo trigonométrico, introdução. A gente já viu aí trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? Então, aquele triângulo retângulo que está lá na teoria, nós vamos colocar aquele triângulo retângulo, olha, neste círculo, tá legal? Mas vamos com calma. Aqui você tem um par de eixos x e y, tá legal? O nosso plano cartesiano, tá legal? E eu vou pegar um ponto P qualquer, olha aqui, ó, um ponto P qualquer,
que pertença a esta circunferência, que está escrita no nosso plano cartesiano. Tudo bem, galera? Você já sabe que no plano cartesiano, um ponto qualquer, ele é localizado, ele é determinado de acordo com as suas coordenadas x e y. Perfeito? Então, a gente já sabe que o ponto P, ele tem coordenadas x e y. Tá legal? Então, esta é uma circunferência, moçadinha, cujo raio, tá aqui, ó, cujo raio mede R. Tá legal? Então, perceba que aqui nós temos aquele nosso triângulo retângulo que nós já estudamos aí anteriormente. Tá certo, galera? Temos mais ainda. Nós temos este ângulo interno alfa deste triângulo retângulo que, observe bem, este ângulo alfa, galera, ele delimita este arco de circunferência. Então, eu vou chamar este arco de arco OP. Tudo bem, moçadinho? Claro até aí? Beleza. Então, o que nós vimos até agora a respeito deste triângulo retângulo que aqui está? Vou chamar aqui, ó, de C de centro. Tá bom? Então, o que nós vimos neste triângulo retângulo? Nós vimos aí as três razões trigonométricas, que foram o quê? O seno do alfa. Como é que a gente calculava o seno do alfa? É o cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao alfa? Concorda que vale y? Então, cateto oposto, este segmento ele tem medida y. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Correto? Então, tá aqui bonitinho. Vimos também o cosseno deste ângulo alfa, que é o cateto adjacente, que é o x, correto? Sobre a hipotenusa, que é o raio da circunferência. Certo? E nós vimos a tangente deste ângulo. A tangente era seno dividido por cosseno, não é? Ou cateto oposto, que é o y, dividido pelo cateto adjacente, que é o x. Isso nós vimos. Tá legal? E o que nós podemos escrever mais acerca desse triângulo retângulo? Todo triângulo retângulo, nós podemos associar a ele, ó, o teorema de Pitágoras, correto? Então, deixa eu colocar aqui, ó, esse segmento para você ficar maneiro. Vale y e esse segmento vale x. Então, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, correto? Vamos fazer isso aqui, ó. Pitágoras. Se você olhar aquela aula que está lá na plataforma de trigonometria no triângulo retângulo, isso aqui é uma baita revisão. A hipotenusa, que é o raio ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Perfeito? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Tá legal? Isso tudo foi uma revisão, pegando esse triângulo retângulo que nós já estudamos e colocando nesta estrutura. Perfeito? Agora é que vem o porquê de você sair do triângulo retângulo e ir para o círculo trigonométrico, o ciclo trigonométrico. Tá legal? Então, olha o que interessante. Perceba que este ângulo alfa delimita este arco OP. Tá legal? Vou escrever isso aqui para você, ó. Ângulo alfa, vou escrever, cara. Ângulo alfa delimita arco. Caraca, esse programa ele tá me derrubando, mano. Arco OP. Tá saindo tudo tremido, que ele tá tendo delay. Mas vamos lá. Ângulo alfa delimita o arco OP. E o que nós vimos? Existe uma relação entre o ângulo e o arco que esse ângulo delimita, que é o comprimento do arco é igual ao ângulo que forma esse arco vezes o raio da circunferência. Lembrando que esse ângulo é em radiano. Acabamos de ver isso, não é?
E aí você, quando estuda isso, você vê alguns professores, a maioria deles falar arco alfa, ângulo alfa. Os caras estão falando arco e ângulo como se fossem a mesma coisa. E não são a mesma coisa, correto? O ângulo alfa tem medida diferente do arco. Então você não pode falar que este ângulo alfa delimita um arco alfa. Tá legal? Isso é errado, galera. Porque você percebe que L, que é o comprimento, e o ângulo são valores distintos. Tá certo? Mas, Anderson, esses professores que falam isso, eles estão errados? Não estão errados. Então, olha para cá o que acontece. Então, nós acabamos de descobrir que arco de circunferência é diferente de ângulo. Isso foi o que nós vimos. Correto, galera? Porque arco é uma medida de comprimento. Ainda tem essa justificativa para te dar. E ângulo é uma medida angular. Por exemplo, pode estar em graus. Tá legal? Mas, Anderson, o que eu preciso fazer para que arco e ângulos sejam iguais? O que eu preciso para que arco e ângulo eu possa tratar da mesma maneira, como eu já vi aí no ciclo trigonométrico aí em outros cursos? Bom, olha para essa fórmula. Para que o L, que é o comprimento do arco, e o ângulo alfa sejam iguais, o que precisa acontecer? Responde para mim aí, eu quero ouvir ou ver no chat. Para que o arco e o ângulo, para que o L e o alfa sejam iguais, o que precisa acontecer, galera? Fala para mim, eu te dou 10 segundos. Se você não responder, eu dou a resposta. RC constante? Quase, quase, quase. RC, vai. Isso. Obrigado, meu anjo. Uma vaga no céu já é sua. Para que o arco seja igual ao ângulo, galera, o raio tem que ser igual a quanto? 1. Porque 1 vezes alfa vai ser igual a quanto? Vai ser igual a L. E quando isso ocorre, eu tenho que o ângulo é igual ao arco. Ângulo igual ao arco faz com que o raio seja igual a quanto? A 1. Ó, papai. Então aqui você tem a verdadeira estrutura do nosso querido e humilde ciclo trigonométrico. Então vamos fazer essas contas aí, olha. Para o raio ser 1. Então a gente já sabe que o raio é 1. Aqui, ó. Opa. Aqui é o ponto P, correto? Raio 1. Vou fazer maneiro para você. Aqui a coordenada X. Aqui a coordenada Y. Beleza? Maneiro isso, né, galera? Tá aí o porquê que você tem que o raio do ciclo trigonométrico tem que ser igual a 1. Tá legal? Aqui, olha, nós já sabemos que é a coordenada X, né? Do ponto. E aqui a coordenada Y. Então, aqui está o arco OP que nós desenhamos. Agora, vamos fazer essas mesmas contas feitas anteriormente para essa estrutura. Então, vamos lá. Se eu quiser calcular o seno deste ângulo alfa, não era o cateto oposto sobre a hipotenusa? Raio vale 1, Anderson. Então, eu sei que o Y vale quanto? Seno de alfa. Por isso que já é jogado para você que o ângulo, que o eixo vertical do ciclo trigonométrico é o eixo dos senos. Está aqui o porquê. Tá legal? O cosseno deste ângulo alfa. Deixa eu colocar o ângulo alfa bonitinho aqui, ó. O cosseno do alfa, Anderson. Tá aqui, é x sobre r. Mas o raio é 1, Anderson. Aqui, ó. Aí o porquê que o eixo x é o cosseno do ângulo. E a tangente, olha que lindo. A tangente, ela é y sobre x. O y é o seno e o x é o cosseno. Tá legal? Olha só tudo se encaixando. E mais ainda,
Vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesta nova análise. Aqui, ó, nós já sabemos que este segmento aqui, ó, vale y, e nós já sabemos que esse segmento vale x. Então, aplicando Pitágoras, que não é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, então vamos lá. O x vale quanto nessa estrutura? Cosseno alfa. E o y vale quanto? Seno alfa. Então, nós temos aqui, ó, lindamente a nossa relação fundamental que nós já estudamos. Tá legal? Espera aí. Que nós já estudamos. Espera aí que tá dando zica aqui, galera. Deixa eu tirar aqui, ó. Isso é igual a 1. Tá aí a nossa relação fundamental. Tudo bem, moçadinha? Então, está aqui, ó, o motivo do eixo horizontal ser o eixo dos cossenos e o eixo vertical ser o eixo dos senos. E mais ainda, por que que o raio do círculo trigonométrico é igual a 1? Tudo bem? Então tá aqui a jogada toda que faz a gente sair do triângulo retângulo para o círculo trigonométrico. Isso é de fundamental importância para o seu entendimento. Beleza, galera? Ficou alguma dúvida que você queira tirar? Enquanto eu bebo uma água, dá o print aí e agora sim eu posso fazer o serviço completo. Falar sobre o ciclo trigonométrico. Agora eu posso falar à vontade. Eu queria dar essa aula ao vivo, não queria deixar ela gravada, entendeu? Que essa aula é a mais importante para mim do ano. E se fosse presencial, galera, eu não ia fazer nada disso. Já ia jogar o ciclo direto, trigonométrico, e papo acabou. Tá? Mas a gente tem bastante tempo aí para falar das coisas direitinho. Belezinha isso? Então, outra coisa. Para você que está aí me assistindo e vai fazer a prova de bombeiro, tudo bem? Essa explicação que eu dou aqui, só dou para as turmas de pré-vestibular. Se eu fosse dar essa aula aqui numa turma militar, eu só escreveria isso aqui, ó. Eu só escreveria a relação fundamental, tá? E por que esta relação fundamental ela é suficiente para mostrar aí esse ciclo trigonométrico como eu fiz para você? Bom, lá na geometria analítica, para você que já estudou geometria analítica, lembra qual é a equação de uma circunferência? Qual é a equação de uma circunferência cujo centro é a origem e raio R? Equação da circunferência com centro na origem e raio R. Não é isso aqui, ó? X ao quadrado mais y ao quadrado, raio ao quadrado? Igualzinho, não é verdade? Olha aqui, ó. Essa é a equação de uma circunferência cujo centro é a origem e raio R. Agora, olha para a relação trigonométrica fundamental. Tá olhando para a relação trigonométrica fundamental? Concorda que ela tem a estrutura idêntica à equação de uma circunferência cujo centro é a origem e o raio é 1? Percebe? Então, não estou na turma militar, já fiz toda a demonstração, mas uma outra saída é você já perceber que a relação fundamental é a equação de uma circunferência cujo centro é a origem e o raio é 1. E o eixo x está associado com o cosseno, está aqui, ó. E o eixo y é associado com o seno. E aí você tem a mesma coisa. Legal? Então deixa de papo. Agora sim, podemos começar a aula de hoje falando sobre o ciclo trigonométrico. Tá legal? Então vamos aí fazer um estudo aí bem detalhado. Eu vou escrever tudo que você precisa saber. Tem os sentidos, tem um monte de coisa para detalhar para você. Então o ciclo trigonométrico é um ciclo, né? É um ciclo, tanto faz. Eu gosto de falar ciclo trigonométrico, tá bom? Cujo centro é a origem do par de eixos ordenados, tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Centro na origem
do par de eixos 0 e 0. É um ponto 0, 0. E nós vimos que o raio deste ciclo trigonométrico é 1. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui bem maneiro. Um ponto P qualquer. E vamos traçar este raio que tem medida 1. Tá certo? Nós sabemos o que agora? Nós sabemos que o eixo horizontal, vou colocar aqui bonitinho, ó, eixo horizontal, é o eixo dos cossenos. Então, como é que nós medimos cossenos no ciclo trigonométrico? Caraca! Fazendo medições no eixo horizontal. Beleza? E no eixo vertical, nós temos o eixo dos senos. Belezinha? Eixo dos senos. Então, tá aqui no 2. Aí, seno de alfa. Tá legal? Então, vamos completar a nossa figura. Aqui nós temos, olha, um ponto P, que agora não é mais coordenadas x e y. Tá legal? São coordenadas o quê? Cosseno e seno. Perfeito? Aqui, ó. Coordenadas que são cosseno e seno. E aí caiu duas questões na UERJ que pediam isso, ó. Ele te dava um ponto e você só tinha que perceber, ó, que este ponto no ciclo trigonométrico tem coordenadas cosseno e seno. Exatamente isso daqui. Bem recente, se não me engano, foi 2019 ou 2020. O último ano, primeiro é que caiu, acho que um ponto bem aqui, cujas coordenadas eram menos meio e raiz de 3 sobre 2. Ele queria um negócio desse aí. Qual era o ângulo? Um negócio assim. Era só você perceber que no ciclo trigonométrico, um ponto P ele tem coordenadas cosseno e seno. Legal, galera? Tá aí. Temos mais coisas para falar do ciclo trigonométrico. Bom, agora nós não ficamos presos no estudo de ângulos de 0 a 90 graus. Tá legal? Nós temos aí vários ângulos ou infinitos ângulos que nós podemos medir, senos e cossenos a princípio. Tá legal? Ângulos que sejam positivos ou negativos. Então, para isso, nós temos que dar uma orientação ao ciclo trigonométrico. Tá legal? Então, sentido, eixo, já botei. Então, vamos lá aqui, ó. Já botei o eixo. Sentido positivo. Qual é o sentido definido como o sentido positivo no ciclo trigonométrico? É o sentido anti-horário. Beleza? E o sentido negativo e o sentido negativo é o sentido horário. Perfeito? Então vou colocar aqui de uma outra cor para ficar maneiro para você, ó. Esse é o sentido positivo do ciclo trigonométrico e este é o sentido negativo. Perfeito, galera? E aí vamos marcar a origem do ciclo trigonométrico, não o centro do ciclo trigonométrico. A origem, o ponto de partida de todos os arcos e ângulos, que agora eu posso falar que são iguais, tá legal? Nós consideramos, ó, o marco zero, este ponto, o 0 grau ou 0 radiano. Esta circunferência eu vou colocá-la toda em graus, tudo bem? Então está aqui o 0 grau. Percebe que do 0 até este ponto, nós andamos 1/4 de circunferência. Portanto, este ponto representa um ângulo de
90 graus. E aí, ó, este ponto representa o arco ou o ângulo de 180 graus. Este ponto representa o arco ou ângulo de 270 graus. E dando uma volta completa, neste ponto coincide com o 360 graus. Tá legal, galerinha? Tá aqui o nosso ângulo alfa lindo. Eu tinha esquecido de colocar. Aqui nós medimos cosseno e aqui nós medimos seno. Perfeito? Então tá aqui as definições que são fundamentais nesse início do ciclo trigonométrico. Beleza? Show de bola. Este outro ciclo trigonométrico, eu faço questão de colocar as medidas em radianos, para você que tem dúvida nisso, tá bom? Vi junto comigo. Aqui nós já sabemos que é o eixo dos cossenos. Aqui nós já sabemos que é o eixo dos senos. Legal? Beleza. Essa figura eu vou usar para outra coisa. Mas antes eu vou colocar os ângulos aqui em radianos. Aqui nós temos o 0 radianos. O 90 graus em radianos, galera, corresponde a π sobre 2. Aqui nós temos o ângulo de π sobre 2. Aqui nós temos o ângulo de π radianos. E o 270, Anderson, é o 3π sobre 2. E dando uma volta completa, como nós já vimos, 2π radianos. Tá legal, moçadinha? E por que eu fiz questão de colocar esse ciclo trigonométrico em radianos? Pela coisa mais importante. É baseado nesta definição que nós vamos desenvolver aí várias questões. Que é a ideia, né, de quadrantes. Perceba que, assim como o plano cartesiano que você estuda lá em função, você tem aqui, olha, o ciclo trigonométrico dividido em 4 regiões, que nós chamamos de quadrantes, beleza? Então aqui em homenagem às menininhas, ó, de Roseta. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Perfeito? E aqui você vai ter que perceber, ou é isso que eu vou falar sempre, galera. É aqui que começa a brincadeira de verdade. É o que eu sempre falo nas minhas aulas. Ou você entende o ciclo trigonométrico, ou você decora o mundo, tudo bem? Porque tem gente que gosta de decorar, tá bom? Nada contra. Mas eu acho contraprodutivo, neste assunto, você decorar um monte de coisa. Basta você entender o ciclo trigonométrico, como eu vou mostrar para você passo a passo, tá? Que você não precisa de nada, a não ser na tua prova fazer assim, ó. A tua prova tu vai fazer isso. Só com isso daqui, cosseno, seno, só com isso tu vai ter todas as informações que você necessita. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Vou colocar maneiro para você, porque tem questões que vão pedir isso aqui para você. Primeiro quadrante, galera. Você percebe que o primeiro quadrante, ele é limitado para arcos ou ângulos, agora tanto faz, que medem entre 0 e 90 graus. Tudo bem? Que estão nesta região. Então, o primeiro quadrante, e aqui já vem a primeira pergunta que você vai fazer, eu já sei que você vai fazer. Então, o primeiro quadrante são todos os ângulos que estão entre 0 e π sobre 2 radianos. Aí você pergunta assim, Anderson, não teria que ser o igual aqui, ó, igual e igual? Não, galera. Definição de quadrante são todos os ângulos que estão entre 0 e 90 graus. O 0 grau está em que quadrante? Não faz sentido isso. O π sobre 2 está em que quadrante? Não faz sentido, até pela geometria da figura. Ele pertence ao eixo vertical, por exemplo, π sobre 2. Tá legal? Ele não pertence a nenhum quadrante. Ele pertence ao eixo vertical, ao eixo dos senos.
Tá legal? Muito cuidado com isso. A definição de quadrante é essa que tá aqui bonitinha para você. Só que nas questões, aí é outro papo. Ele vai colocar igual aqui, igual nos dois, igual em um só. E aí a brincadeira começa. Mas a definição de quadrante, moçadinha, é essa que está aqui bonitinha para você em radiante. Perfeito? Aí, vamos lá. Para a gente fechar essa parte. Segundo quadrante. O segundo quadrante, você já percebe que são todos os ângulos que estão entre π sobre 2 e π radiante. Beleza? E o terceiro quadrante, calma aí. Caraca, tá sinistro. Terceiro quadrante são todos os ângulos que estão entre π e 3π sobre 2. Beleza? Isso aqui não tem jeito. Você tem que gravar. Por quê? Porque essas notações aqui, olha, elas aparecem nas questões. E aí é só você interpretar desta maneira. Quando aparece isso nas questões, ele só está te informando em qual quadrante estes ângulos podem estar. E no quarto quadrante, você tem que os ângulos, eles estão entre 3π sobre 2 e 2π. Perfeito, galera? Então tá aí toda a introdução necessária do ciclo trigonométrico para vocês, tá bom? Uma coisa importante é, você percebe que, por exemplo, olha como é que você pode, só com o ciclo trigonométrico, saber tudo o que você precisa. Olha aqui, ó. Todos os ângulos, vou até escrever isso daqui para você, deixa eu ver uma cor aqui, de amarelo. Vou até escrever isso, eu não ia escrever não, mas eu vou escrever, para ficar bem detalhado. Tá? Olha aqui, ó. Olha para os ângulos que estão no primeiro quadrante. O cosseno de todos os ângulos que estão no primeiro quadrante, os cossenos são positivos ou negativos? Olha aqui, ó. No primeiro quadrante, todos os cossenos, lembra que agora o cosseno está no eixo horizontal, ó. Todos os cossenos, eles são o quê? Positivos, correto? Por que, Anderson? Porque eles estão no sentido positivo do eixo horizontal. Então aqui você tem que todos os ângulos que estão no primeiro quadrante possuem valores de cosseno positivos. E os senos, Anderson, dos ângulos no primeiro quadrante? Aqui os senos, ó, valores positivos, porque estão acima da origem do ciclo trigonométrico. Possui seno maior do que zero. Beleza? Então, só você interpretar o ciclo. Você não precisa gravar nada, tudo bem? No segundo quadrante, o cosseno é positivo ou negativo? Negativo, olha aqui, ó. Está à esquerda da origem do eixo horizontal. Então, aqui os cossenos de todos os ângulos que estão no segundo quadrante são negativos. E os senos, Anderson? Continuam positivos. Tá legal? Então, tá aqui maneiro para você. No terceiro quadrante. Terceiro quadrante, você percebe que tanto os cossenos quanto os senos de todos os ângulos que estão no terceiro quadrante são negativos. Legal? Aqui, ó, seno de alfa negativo. E no quarto quadrante? No quarto quadrante, você tem que os cossenos são positivos e os senos são negativos. Então, o cosseno de todos os ângulos que estão no quarto quadrante são positivos e o seno de todos os ângulos que estão no quarto quadrante são negativos. Percebe que eu só analisei o ciclo trigonométrico, mais nada. E você percebe que tem várias questões, vários estudos, apostilas, um monte de coisa, que te dá essas informações aí na forma de circunferências assim, né? Mais, menos, menos. Tudo bem? Isso deve estar na tua apostila, por isso que eu nem coloquei aqui.
Se não tiver, a gente coloca essa figura aí, tá? Eu não estou com a apostila aqui aberta, mas se não tiver esses sinais na apostila, do jeito que eu mostrei, nos círculos, você me fala, ou pelo grupo, ou agora, sei lá, e eu coloco para você numa aula que eu vou filmar, beleza? Show de bola, moçadinha. Posso passar adiante? Tira um print aí, de leve. Eu vou ter que dar essa aula mais 4 vezes para os outros cursos, para os outros lugares. E eu vou ter que filmar essa aula. Vou ter que filmar essa aula. Tudo podia ter filmado agora, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Faço tudo de novo depois. Então vamos lá. Dá um print aí, que agora vem a penúltima parte. Eu gostaria que fosse a penúltima parte teórica. Tá legal? Que é a parte de arcos côngruos. Anderson, o que são arcos côngruos? Então eu coloquei a definição para você do que vem a ser arcos côngruos. Mas vamos entender isso como acontece no nosso ciclo trigonométrico. Então está aqui o ciclo trigonométrico com centro C, eixo horizontal, eixo dos cossenos, eixo vertical, eixo dos senos. E vamos marcar neste círculo trigonométrico. Eu vou marcar aqui, ó, por exemplo, tudo bem? Um ângulo de 30 graus. Aqui, ó, 30 graus. Tudo bem? Então, eu vou marcar esse ângulo de 30 graus. Pelo fato dele estar no círculo trigonométrico, este ângulo também é 30 graus. Belezinha? Aqui, ó, 30 graus. Então, aqui você já sabe que é o 0 grau. Perfeito, galera? Então, marquei um ângulo de 30 graus aqui. Agora, preste atenção numa coisa. Só existe... Ó, percebe que esse ângulo de 30 graus, ele tem cosseno e seno. Certo? Beleza. Concorda que se eu der uma volta completa no ciclo trigonométrico, partindo do 30, dou uma volta completa no ciclo trigonométrico, eu não vou chegar nesta mesma posição? Então, se eu partindo do 30, der uma volta completa, eu vou chegar no arco que é o arco de 390 graus, não é? Então, o que a gente diz sobre o arco de 390 graus? Ele está na mesma posição, na mesma localidade do que o arco de 30. Então, se ele está na mesma posição, nós dizemos que o 390 e o 30 são arcos côngruos. Simplesmente isso. São arcos que coincidem no ciclo trigonométrico. E côngruos nós representamos com o símbolo de 3 linhas. Então, o ângulo de 30 graus é côngruo ao ângulo de 390 graus. Tá legal? Agora eu estou no 390, sim, galera? Se eu der mais uma volta completa, eu vou chegar no ângulo que está na mesma posição, correto? 390 mais 360, isso dá quanto? 750. Então, eu tenho que 750 graus, ele é côngruo ao 390 e ao 30. Lembro por quê? Porque eles estão localizados na mesma posição no ciclo trigonométrico. Anderson, você disse que tenho 2 percursos, né, do ciclo trigonométrico. Eu posso andar no sentido positivo ou eu posso andar no sentido negativo. Então, vamos andar partindo do 30 graus, galera. Vamos partir do sentido negativo agora, tudo bem? Se eu der 360 graus no sentido negativo, eu vou estar num arco, num ângulo, que está na mesma posição. E 30 menos 360 dá o ângulo de menos 330. Agora você percebe que faz todo sentido nós trabalharmos com ângulos negativos. Vamos chegar lá, tudo bem? Então você percebe que todos estes arcos
Eles são côngruos, pois eles estão na mesma posição no ciclo trigonométrico. Fechado isso por enquanto, galera? Tranquilo? Deixa eu adicionar a Maria Eduarda, eu acho que ela caiu. Beleza. Tudo bem por aí, não é? Então você já entendeu, creio eu, o que são arcos côncavos. Legal? Me interrompa a qualquer momento que você precisar. Mas eu não quero que você saiba isso. Eu preciso que você saiba a notação de arcos côncavos. Porque sim, galera, é extremamente cobrado em resoluções de equações e inequações trigonométricas e em vários outros aspectos da trigonometria que a gente vai estudar. E é agora que a gente introduz essa notação. Com muito cuidado. Tá legal? Então eu vou escrever algumas coisas relacionadas ao raciocínio que nós tivemos. Eu vou fazer isso com bastante calma, bastante amor e carinho. Vou até fazer de verde, que é a cor da esperança, que você não vai esquecer disso. Então vem comigo, olha só. Eu estou no 30 graus, não é isso? Para eu chegar no 390, presta atenção ó, na estrutura. Para eu chegar no 390, o que eu fiz, galera? Eu partindo do 30 graus, correto? Eu não dei uma volta no ciclo trigonométrico, mas eu dei uma volta de quanto? De 360. Sim ou não? Dei uma volta de 360, partindo do 30, eu cheguei em qual ângulo? Do 390. Tudo bem até aí? Beleza. Agora vamos fazer o mesmo raciocínio para o 750. Olha para o 750. Se eu partir do 30 graus, eu tenho que dar quantas voltas no ciclo trigonométrico para, partindo do 30, chegar no 750? 2. É isso aí. Mais 2 voltas de 360. Espera aí. Opa. Tá. Obrigado, Guilherme. Tranquilo, já imaginei. A minha, cara, tá muito instável. As letras estão tão tremidas, tá dando delay toda hora, entendeu? Aqui, ó, mesmo eu escrevendo aqui ao vivo para vocês, tá muito ruim. E tá assim desde ontem, cara. Ontem eu tive que sair 3, 4 vezes aí, parar a aula no meio e sair 3, 4 vezes. Tá muito ruim. Tá vendo que o grau tá tremendo, tá tudo tá dando delay. Mas vamos nessa. Fala com ela que tá tranquilo. Essa aula já tá sendo gravada, né? Vai lá para a nuvem e o Felipe depois ele disponibiliza, então não vai ter problema nenhum. Show de bola até aqui? Vou fazer mais um. Ó. Menos 330. Olha que maneiro. Se eu quero chegar no menos 330, partindo do 30 graus, eu dei quantas voltas no ciclo trigonométrico? Uma volta. Só que no sentido negativo. Percebeu isso, galerinha? Tudo que eu disse aqui para você de forma informal, eu estou escrevendo aqui para você de uma maneira tal que você não se assuste com a anotação que eu vou colocar aqui para você. Ó. E isso eu posso fazer com todos os ângulos côngruos ao 30 graus. Tá legal? E qual é a conclusão que a gente chega? E é isso que eu quero escrever formalmente para você. Vou colocar aqui, ó. Então, e aí vai ficar show de bola isso aqui, ó. Então, se o ângulo alfa é côngruo, se o ângulo alfa, galera, é côngruo ao ângulo beta, tá legal? Então, como é que nós podemos escrever esta informação? Podemos escrever que alfa é igual ao beta mais 2π
vezes K. Correto? Deixa eu colocar em grau primeiro, que foi como eu coloquei, né? Mais 360, tá vendo? Mais 360 vezes K. Onde este K, ele representa um número inteiro. Olha aqui, ó, quem seria o nosso K? O K, ele representa o número de voltas que você dá no ciclo trigonométrico. Então, atribuindo valores a K, positivos ou negativos, ou seja, valores inteiros, você encontra uma série de arcos côngruos ao beta. Tá legal, galera? Fechado isso daí? Tá? Isso daqui está escrito em graus, mas eu já preciso que você fique viciada na notação em radianos. Tá legal? A notação em radianos é 2kπ. Tá legal? Onde o K é o número inteiro. Tá legal? Porque se eu colocar 2π vezes K, vai ficar horroroso a leitura disso aí. Não é verdade? Vai ficar horroroso. Então, por motivos óbvios, é 2kπ e não o contrário. Tudo bem? Então, eu quero que você fique viciada nesta notação. Ela vai seguir a gente até o final do nosso estudo de trigonometria. Principalmente nas equações e inequações trigonométricas, que no Enem cai extremamente simples, as mais simples, até pelo fato do Enem ser uma prova contextualizada. Agora, você que vai fazer bombeiro, não. No segundo EQ não. Na prova discursiva, já sabe que vai cair isso aí com força. Tá legal? Belezinha, galera? E aí eu vou ter um exemplo para você aqui, maneiro, uma curiosidade que vai ser útil para a gente aqui, daqui para frente. Olha só. Faz de conta que eu quero a posição dos 750 graus. Tá legal? A posição. Onde ele está. Em que quadrante ele se encontra. Tá legal? Bom, para eu achar a posição, a gente já sabe que ele está aqui. Mas vamos lá. Se fosse um ângulo qualquer e você quisesse saber a posição dele, ou melhor, quisesse saber o arco côngruo ao 750, qual é a conta que você vai fazer? Simplesmente, galera, para você responder essa pergunta, você vai fazer uma divisão. Você vai pegar o ângulo, que no caso é o 750, e dividir por quanto? Por 360 graus. Quando você pega o 750 e divide por 360, galera, isso daqui vai dar quanto? Isso daqui vai dar 2, não é isso? 360 vezes 2 dá 720. E sobra quanto? Sobra 30 graus. Não é verdade, galera? E você aprendeu desde criança e teve aula de matemática 3 aí que eu já sei. Então eu posso escrever o 750 como? 750 é igual ao 30, que é o resto, mais 360 vezes 2. Não é algoritmo da divisão. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Fechado isso? E olha a semelhança do que nós acabamos de escrever com a estrutura dos arcos côngruos. É a mesma expressão. E o que a gente conclui com isso? Para você achar a posição de um ângulo qualquer no ciclo trigonométrico, ou para você achar arcos côngruos a este ângulo no ciclo trigonométrico, basta você, primeiro, dividir por 360 graus e, feita essa divisão, observar quem? Observar o resto. Então, você só vai trabalhar com o resto. O resto dessa divisão
vai me dar a posição deste ângulo no círculo trigonométrico. Que posição é essa? Coincidido, ou melhor, côngruo ao ângulo de 30 graus. Então, galerinha, na aula de exercícios que nós vamos ter semana que vem sobre esse assunto, tá legal? Nós vamos fazer essa ideia, tá bom? Vou escrever outro exemplo informal aqui para você, tá bom? Vamos lá. Eu sempre coloco esse ângulo aqui, ó, nas minhas aulas, ó, 11.495. Em qual posição, em qual quadrante, qual é o arco côngruo a esse ângulo no círculo trigonométrico? Aí vamos juntos. Vamos, primeiro passo, né? É você dividi-lo por quanto? 360. Vamos pegar essa criança e dividir por 360. Tá legal? Eu já fiz tanto isso, galera, que eu já tenho aí, ó, de cabeça. Não porque eu sou gênio, eu odeio fazer conta. Mas eu já tenho isso daí, ó, decorado, que eu uso esse exemplo direto. Tá legal? Então, quando você fizer essa conta, você vai achar um quociente que é 31 e o resto é igual a quanto? 335 graus. Então, o que nós podemos escrever? Que o 11.495 graus é 335, não é isso? Mais 360 vezes 31. E aí, qual é o quadrante que este ângulo se encontra? Basta você olhar para quem? Para o resto. O resto, 335 graus. O ângulo de 335 graus, ele é o ângulo que está entre 270 e 360. Portanto, o ângulo de 11.495 está em que quadrante? No quarto quadrante. E ele é côngruo. Ele coincide com qual ângulo? Com o 335 graus. Perfeito, galerinha? Tudo bem? Então, isso que está aqui, olha, de amarelo, é o fim da nossa aula de hoje. É a vida na resolução de questões daqui para frente. Eu espero de coração, galera, que você tenha entendido principalmente essa parte aqui, ó. Isso aqui. Porque isso é a base para a redução ao primeiro quadrante, para as transformações trigonométricas, para as equações e inequações trigonométricas, para as funções trigonométricas. Isso que está aqui, ó. Isso aqui, ó. Principalmente essa parte prática de amarelo e esta notação. Isso é a maior dificuldade. Eu posso bater no peito e falar. Isso aqui é a maior dificuldade da galera entender, da galera estudar, da galera fazer. Tudo bem? É isso que está aqui, que é o demônio da maioria dos candidatos que estudam trigonometria. Por isso a galera acha que trigonometria é o cão chupando manga. Mas a gente vai fazer um trabalho de forma que isso seja minimizado ao máximo. Tá certo, galera? Então, assim, ainda temos mais 15 minutos, mas a aula lá tá montada. Eu montei a aula para fazer bem devagar e ir até aqui. Porque esse arquivo que eu tenho, esse arquivo onde eu montei a aula, tá o curso completo de trigonometria. A parte 2 tá aqui completa. Ó. Tá? Nem dei para você dar print. Ó. Dá print aí, se você precisar, tudo bem? Dá print. Deu print? Beleza. Aí, olha, tá completo. Essa parte de linhas trigonométricas para o vestibular, ela não é necessária. Ué, travou aqui também, é mole? Caraca, isso é mó sacanagem. Tá. Vai agora. Foi. Beleza. Essa parte de linhas trigonométricas já está tudo montado. E a gente vai, depois de fazer questões, a gente vai estudar a redução ao primeiro quadrante.
Tá legal? E esse bloco de aulas ele fecha com a redução ao primeiro quadrante. Tá legal? Tem várias fórmulas que você precisa saber para reduzir ao primeiro quadrante, certo? Claro que não. Isso é com o seu candidato, é o seu concorrente, ele vai falar. Ai, tem um monte de fórmula para gravar isso. Eu não vou te dar um monte de fórmula. Vou mostrar, mas eu vou te mostrar uma dica. Cara, tu não tem noção de como é linda essa dica que eu vou mostrar sobre a redução ao primeiro quadrante. Tá legal? E a partir daqui, a gente vai ter aí esse bloco, né, que eu criei. Depois tem bloco de fórmulas, bloco de equações e inequações, bloco de funções trigonométricas, bloco de funções inversas. E tem vários blocos. Tá legal, galera? Então, se você tiver alguma dúvida, fale agora ou cale-se pelo menos até a semana que vem. Apaguei tudo, né? Tudo bem, moçadinho? Alguma dúvida que vocês queiram, algum comentário que vocês queiram fazer? Se não, declaro aqui encerrado o nosso dia de hoje, tá legal? Nós vamos na semana que vem fazer questões sobre isso, tá? Ou talvez eu feche o ciclo trigonométrico, tá? A gente já comece com o ciclo trigonométrico, não, com as reduções ao primeiro quadrante. Isso que eu vou fazer. Vou começar com as reduções ao primeiro quadrante e a gente vem varrendo um monte de questões da nossa apostila e eu trago algumas outras aí para complementar os nossos estudos. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tenham é só você colocar no grupo, tá bom? Eu vou ter o maior prazer em te atender. Então, declaro encerrado o nosso encontro de hoje. Fiquem com Deus, se cuidem, tá legal? Faca na caveira nesse estudo aí e nós nos vemos na semana que vem. Forte abraço, moçada, tudo de bom para vocês, beleza? Valeu, mestre. Obrigado. Valeu, valeu. Valeu, professor. Valeu. Fui, tá, galera? Valeu! Deixa eu parar de gravar aqui.